sagrado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Você é maravilhoso. Pegue a sua Bíblia sagrada, por gentileza. Glória a Deus, Graças a Deus. Abra em Mateus 17. Hoje é o nosso culto da libertação. Culto onde a gente profetiza, assim como disse a palavra do Senhor lá em Ezequiel 37, profetiza ao Filho do Homem. Glória a Deus. E quando nós profetizamos, eita glória! quando nós profetizamos no nome do Senhor, a palavra do Senhor diz que tudo é possível. Aleluia, a Deus. Aleluia! Oh, glória! Então você que saiu da tua casa, você não veio em vão. É, Deus, é O verdade. Espírito Santo de Deus está cuidando, guiando os seus passos Aleluia, Jesus, oh, glória! até a tua bênção em nome de Jesus. Mateus 17, verso 14, quem encontrou? Amém! Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 14, Mateus 17, 14. Diz assim a palavra do Senhor: e quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E respondeu Jesus, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Aleluia. Então os discípulos, se aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aleluia. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Amém, Aleluia, queridos? Deus. Tome o seu assento, quero ser rápido com os irmãos, devido também às horas. Palavra, meus irmãos, que é ministrada ao nosso coração nesta noite, para que a nossa fé venha a ser crescida, desenvolvida, aumentada, fixada mais no nome do Senhor. A palavra traz para nós
uma experiência vivida por uma família, experiência esta de que Jesus participa de forma integral. Jesus participa em toda a história dessa família, ou em toda a história deste milagre que vai acontecer. Todos nós sabemos que a nossa vida, meus irmãos, ela é feita de desafios. A nossa vida é feita de testes, a nossa vida é feita de provações. E nós precisamos entender que na nossa vida nós não podemos de maneira alguma querer solucionar as nossas provações, a nossa prova, os nossos testes de maneira solitária. A gente entende, a gente percebe que a pessoa que tenta resolver os seus problemas de maneira única e solitária, ele sempre se frustra no final e não consegue resolver os seus problemas, porque tem problema na nossa vida que sim, eu posso, você pode e nós podemos resolver, mas existem processos que a gente não pode tomá-los sozinho. Nós precisamos de alguém para nos ajudar a solucionar, ou de alguém que passe à nossa frente e caminhe primeiro a caminhada que iremos caminhar. Aleluia! E assim a gente vai conseguir atravessar, solucionar os problemas e chegar à vitória. E esse alguém ou essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Esse alguém, essa pessoa, se chama o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo, que conhece o meu problema, o seu problema, os nossos pesares, as nossas dores, nossas lutas, nossas guerras, nossas lágrimas, tudo Ele conhece, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele veio e Ele enfrentou tudo, Ele passou por tudo isso, que muitas das vezes hoje eu e você atravessamos e passamos. Nós não estamos falando de alguém, de um professor, aleluia, que só sabe a teoria, mas nunca participou da prática. Esse Jesus que eu prego, esse Jesus que nós falamos, esse Jesus que nós pregamos, Ele disse: no mundo tereis aflição. Por que Ele disse: no mundo tereis aflição? Porque Ele conheceu a aflição, Ele passou pela aflição, Ele viveu a aflição, aleluia, Ele sentiu a aflição, mas Ele continua dizendo no texto, aleluia, no mundo tereis aflição, mas o que? Tenha de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci, oh glória, aleluia. Se Ele venceu, significa que então Ele passou primeiro do que eu, Ele passou primeiro do que nós. Jesus não entende só, meu irmão, aleluia, da teoria, Ele entende da prática. Ele passou, aleluia, pela peleja, pela moenda, pela prova, pela perseguição, pelas dores da vida, e Ele está dizendo: eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, e vocês também vão vencer, glória a Deus, aleluia. Por isso que nós não podemos querer de maneira alguma se aventurar em querer vencer guerras sozinhos, solitários. A gente precisa buscar Jesus. A gente precisa ir encontrar Jesus. A palavra vai nos dizer
que Maria, irmã de Marta, também irmã de Lázaro, num certo dia em que Lázaro estava muito enfermo em cima da cama, já não estava mais dando conta de nada, aleluia, ele suava de tanta febre. Marta e Maria olhando para o seu irmão, dizendo: aleluia, se a gente for esperar mais um pouco, a gente vai perder ele, não vai dar tempo, aleluia. A palavra vai dizer que então elas fizeram alguma coisa, e elas usaram de uma alternativa, e a alternativa é chamar um homem da casa, um servo da casa, e entregar a ele uma missão, dizendo para ele: sai, eu não sei para que direção você vai, eu não estou te dando endereço porque eu não sei aonde Jesus está, mas eu estou te dando uma ordem, uma missão, e a missão é essa: vai buscar Jesus. Aleluia. E diga para ele que o seu amigo Lázaro está morrendo, está muito enfermo. Oh glória! A palavra vai nos dizer, meus queridos irmãos, que aquele servo, ele sai, ele não sabe aonde Jesus estava. Talvez estava na Galileia, talvez estava na Judéia, talvez estava em Jericó, talvez estava em qualquer outro canto dentro de Israel, ele não sabia onde, mas a palavra vai dizer que ele foi buscar, e o texto não informa qual lugar ele achou Jesus. Só para você entender que muitas vezes na nossa vida a solução não está na palma da mão. Aleluia. A solução não vai estar diante dos seus olhos. Você vai ter que sair para procurar. Glória a Deus, aleluia. Você vai ter que colocar a fé em ação, mochila nas costas, meu irmão, ó, e ir buscar ele. Verdade. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquele servo achou Jesus. Quantos dias demorou também não sei. Quantos quilômetros Jesus estava, aleluia, da cidade de Marta, Maria e Lázaro, também não sei quantos quilômetros estava. Mas a palavra vai dizer que ele achou o mestre. Aleluia. Quero dizer para você, meu irmão, que enquanto a gente fica parado, espiritualmente dizendo, irmão, a coisa só vai piorando. É Deus. Que tal arregaçar as mangas, pegar a garrafinha d'água, botar a mochila nas costas e falar: estou indo. Aleluia. Alguém está perguntando: qual direção você vai? Não sei, aleluia. Qual caminho você vai tomar? Também não sei, oh glória a Deus. Aonde é que você vai achar ele? Também não sei. A única resposta que eu tenho é: o Espírito Santo, ele vai me guiar até onde Jesus está. Aleluia, eu vou achar ele, porque a palavra vai dizer, meu irmão, que o único que pode nos levar até Cristo é o Espírito Santo da verdade. O único que nos pode fazer encontrar Jesus é o Espírito Santo de Deus. Oh glória! Então seja guiado pelo Espírito Santo. A palavra vai dizer que ele achou o mestre, e quando ele achou o mestre, ele falou tudo que Maria e Marta mandou ele falar, dizendo: vai rápido, porque o teu amigo Lázaro está morrendo. E Jesus vira para ele e fala assim: aleluia, você vai primeiro do que eu, e volta com uma palavra na sua boca. Vai dizer quando você chegar lá, vai apontar o dedo de profeta na cara do Lázaro e vai dizer: essa enfermidade, meu filho, não é para a morte, mas é para a vida, e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na terra. Oh glória a Deus! Você pode não estar vendo nada, você pode estar olhando para a cara do Lázaro, vendo a testa suando, vendo ele tremendo todo em cima da cama, vendo ele ficando pálido a cada minuto que passa, mas eu quero dizer para você: você tem uma palavra profética na boca? Então libera, profetiza. Você pode não estar vendo nada, mas a palavra que você liberar, aleluia, ela vai causar um milagre, aleluia, nas atmosferas celestiais, e Jesus, ele vai chegar e vai fazer milagre acontecer, e quando todo mundo
verdadeiramente a palavra de Deus estava na boca dele, verdadeiramente a palavra de Deus estava na boca dela. Ai meu Deus, eu quero dois pelo menos para levantar a mão e dar glória. Aquele que ainda carrega uma palavra profética na boca, joga a mão para o céu e libera, porque Deus ainda faz milagre acontecer na terra. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. O milagre aconteceu. Por quê? Porque Maria e Marta resolveram não esperar o problema piorar ou tentar resolver sozinhas. Elas foram buscar uma solução. E o bom de você estar caminhando com Jesus e atrelado a pessoas que realmente é íntegro a você, é que quando você não puder ir, Deus vai levantar alguém para ir no teu lugar buscar um milagre para você. Aleluia, Deus! Sabe aquele negócio de você orar pelo irmão? Funciona. Aleluia! Sabe aquele negócio de você jejuar pela vida do fulano? Funciona. É, Deus, é verdade. Sabe aquele negócio de você pedir, entrar por dentro do teu quarto, fechar a porta e orar ao Senhor que te vê em secreto por alguém, por uma causa, por uma pessoa? Aleluia! Ainda funciona. Oh, glória! Maria e Marta não podiam sair porque tinha que cuidar do Lázaro, mas Deus preparou alguém para ir buscar Jesus no lugar delas e trazer Jesus até a elas. Eu quero dizer para você, meu irmão, ainda que você não possa sair porque você está cuidando do Lázaro, Deus vai levantar alguém para trazer Jesus até você, e o milagre vai acontecer da mesma forma. Quem acredita nisso, que o milagre ainda vai acontecer? Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. O que o Espírito Santo está impregnando o meu coração nessa noite é: não tente resolver as coisas sozinho. Fala para quem está do teu lado, repita essa frase para quem está do teu lado, ela é didática. Fala para ele ou para ela: não tente resolver os seus problemas sozinho. Fala para ele: busque uma solução. Glória a Deus, aleluia! A palavra do Senhor vai dizer no texto que nós lemos que É Deus! tem uma família sofrendo. E aqui dentro do texto aparecem dois integrantes da família, que é o pai e o filho. E a palavra do Senhor vai dizer que o pai, ele está desesperado. Glória a Deus, aleluia! O pai, ele está transtornado. O pai, ele está ficando sem lugar e sem direção. Oh, Deus da glória! Porque ele olha para o seu filho e a palavra diz que ele confessa com a sua própria boca, dizendo: o meu filho não tem dia, não tem hora, circunstância, momento. De repente, ele fica atormentado por demônios. E os demônios entram no corpo do meu filho fica possesso, e esses demônios começam a judiar do meu filho. A palavra diz que Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. O ladrão, melhor dizendo, o ladrão veio senão a roubar, matar e a destruir. E é claro que esta também é a função do diabo. Esta é a função de Satanás: mata, rouba e destrói. Aquele homem, ele está diante dos discípulos, e a palavra vai dizer que ele se ajoelha, ele se entrega, ele se rende
rende, porque esse sinal de rendição aqui diante dos discípulos não é nem de adoração, mas é um sinal de quem está dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais de ver o meu filho sendo subjugado nessas condições, de ver demônios que entram no corpo do meu filho de dia, de noite, de madrugada, aleluia, e leva a ele as águas, e outras vezes leva a ele ao fogo. E a palavra vai dizer que aquele homem, ele não tinha paz, porque ele tinha que ficar vigiando o seu filho. Ele tinha que ficar vigiando o seu filho, porque não tinha dia e nem hora. E a palavra do Senhor então vai nos dizer que um belo dia, aquele homem, ele decide tomar uma posição. Porque diabo, não adianta você vigiar ele. Diabo, não adianta você querer fazer uma armadilha para ele. Diabo só se resolve com dois jeitos: oração e jejum. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A palavra vai nos dizer que aquele homem, ele então corre até Jesus, ele vai até Jesus, e ele leva o seu filho. E quando ele chega, ali naquele lugar, ele não encontra Jesus, mas ali estavam os discípulos de Jesus ali reunidos. E ele deve ter pensado assim: o Jesus não está, mas está os seus discípulos, já resolve, já vai dar certo, porque afinal de contas são discípulos de Jesus. E então a palavra vai dizer que ele entrega aquele menino aos discípulos, e os discípulos tentaram expulsar o demônio, tentaram resolver o problema, mas não conseguiram resolver. Pastor, por que eles não conseguiram resolver? Aleluia. Versículo 10 diz assim, versículo 10 diz assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas, louvado seja o nome do Senhor? Peraí. Versículo, estou lendo o texto errado aqui. Versículo 19 diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Oh, glória. Jesus não falou que o problema dos demônios sair é porque os discípulos não oraram. Pelo contrário, eles oraram. Jesus também não falou que o problema dos demônios não ter saído era o jejum. Jesus falou que o problema dos demônios não ter saído era a pequena fé. Então, pastor, quer dizer que se eu orar muito e a minha fé for pouca, não adianta nada? É isso que Jesus está dizendo. Aleluia! Que os discípulos oraram. É claro que oraram. Mas os demônios não saíram. Porque, aleluia, precisava estar atrelado à oração, também a fé. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente que pede muito,
mas não recebe nada porque não crê, não tem fé. Eles chegam na igreja, até dobra o joelhinho e pede, mas quando sai da porta para fora fica com aquela pergunta: será que Jesus vai fazer mesmo? Será que vai acontecer mesmo? Será que vai chegar mesmo? Esse negócio não funciona. Aleluia. Mas quando você dobra o seu joelho e ora, e você coloca a tua fé, Jesus está dizendo: a tua fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas se você dizer ao monte: passa daqui para colar, ele vai atravessar. Aleluia. E tem mais, e nada será impossível aquele que está pedindo e aquele que crê. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer que Jesus expulsou o demônio daquele menino. Jesus vai liberar uma palavra para aqueles demônios dizendo: sai dele. E o texto vai dizer que imediatamente, Aleluia, Deus. aquele menino ficou curado. Glória a liberto. Deus, aleluia. Aleluia, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Com certeza foi entregue ao seu pai, e o seu pai vai levar aquele filho de volta para casa totalmente transformado pelo poder do nosso Deus. Aleluia, Deus. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você está disposto a levar, a colocar o teu problema diante de Jesus? Você está disposto a crer, confiar no Senhor Jesus? Aleluia. Ou você vai ficar perdendo tempo tentando resolver seus problemas sozinho? É Deus, aleluia. Ou ficar perdendo tempo para levar o seu problema para pessoas erradas? Glória a Deus, aleluia. Porque aquele homem levou o filho para os discípulos, e aqui dentro desse contexto eram sim pessoas erradas. É Deus. Porque não tinham capacidade espiritual para expulsar aqueles demônios. Aleluia. E tem demônio batendo o pé, É Deus. dizendo que não vai sair, dizendo que não vai se render, dizendo que não vai se entregar, dizendo, aleluia, que não vai sair de maneira nenhuma. Aleluia. Mas eu quero liberar uma palavra diante do altar para as nossas vidas aqui nessa noite. Aqui, meu irmão, não prevalece, não é o querer do diabo. Aqui não prevalece, não é o que o diabo fala, o que o diabo pensa. Mas aqui prevalece ainda é a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus para Satanás é: sai, aleluia. A palavra de Jesus para os demônios é: sai. A palavra de Jesus para a enfermidade é: sai. A palavra de Jesus para o teu problema nessa noite é: sai. E vai ter que sair em retirada, vai ter que partir em retirada, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então vai recebendo aquilo que você veio buscar de Deus aqui nessa noite. Jesus não vai deixar, assim como não deixou aquele homem voltar para casa envergonhado, também não vai te deixar voltar envergonhado. Aleluia. Ele trata você, ele cura você, ele conhece, aleluia, os teus problemas, e ele quer solucionar os teus problemas. Aleluia, Deus. Aquele menino, ele ficou liberto imediatamente por uma palavra liberada pela boca do Senhor Jesus. Aleluia. Porque Jesus, Aleluia. ele manda no céu, manda na terra, manda no inferno, É Deus. manda nas águas, manda no mar, manda no vento, manda no sol, manda na lua, manda nas estrelas, manda nos anjos. Jesus, ele manda nos homens. Jesus manda, aleluia, até no inferno ele manda, porque ele disse: na minha mão está a chave da morte e também a chave
inferno. Aleluia. E essa vai para Satanás. Jesus manda até nos demônios. Aleluia. Porque a palavra diz que os demônios ouvem a sua voz e eles até se estremecem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aqui não tem para Satanás. Se você, aleluia, serve a Jesus de corpo, alma e espírito, fica tranquilo. A última palavra na tua vida, quem ainda exerce, é Jesus de Nazaré. A última palavra que ainda tem governo sobre a tua vida é a palavra do Senhor Jesus de Nazaré. Então, se ele falou, está falado, e ponto final, meu irmão. Se ele decretou, está decretado, ponto final. Se ele ordenou, está ordenado, e ponto final. Eu aprendi uma coisa, que decreto de rei não pode ser revogado. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem uma palavra para liberar sobre a tua vida. Ele tem uma palavra para decretar sobre ti. Aleluia. E não adianta o diabo dizer: ah, eu estou aqui há tanto tempo, eu estou aqui fazendo aniversário já, eu estou aqui, aleluia, não arredo o pé, ganhei para entrar nessa casa, ganhei para entrar nessa vida. Diabo, eu quero dizer que hoje tu sai no prejuízo. Aleluia. Porque o que você ganhou, você perde hoje. Aleluia. Porque Jesus, ele entra na nossa vida para fazer mudança, para fazer diferença. Vai haver, aleluia, restituição, vai haver libertação, vai haver transformação, e o nome do Senhor será glorificado. Em nome de Jesus. Fica de pé comigo para a glória de Deus.